dados do CAGED, né, pessoal, que é o órgão aí que monitora a questão de empregos e desempregos no Brasil. Diz o seguinte: o Brasil cria 157 mil empregos formais em junho, queda de 45% em relação ao mesmo mês de 2022. Faz o L aí, a galerinha do L, aquela galerinha impossível aí do L. Olha aí, então, infelizmente, houve essas ofertas de emprego aí, 157 mil empregos formais criados, porém ficou 45% menor do que o mesmo mês do ano passado, 2022. É de ligarmos o alerta, sim, porque as coisas não estão sob controle do desgoverno, não, hein? A gente tem que pedir a Deus que o Brasil não se degringole, porque senão vai ser complicado demais. Nós já temos muitas famílias aqui ali na linha da pobreza, outras abaixo da linha da pobreza. A gente não pode aumentar esta quantidade. Pelo contrário, nós temos que buscar diminuir a quantidade das famílias nessas condições aí deplorável aqui no Brasil financeiramente. Vamos ver aqui o resumo desses dados do CAGED. O Brasil gerou 157,19 mil empregos com carteira assinada em junho deste ano. A informação consta no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quinta-feira, 27. O número divulgado pelo CAGED representa o saldo líquido, contratações menos demissões, da geração de empregos formais. Ao todo, segundo o governo federal, foram registrados em junho 1.914 mil contratações e 1.756.000 demissões. Olha aí, então é complicado. Vamos que vamos ter que. Mas com esse governo aí, do jeito que ele está, do jeito que ele está caminhando, infelizmente não podemos ficar tão felizes, né? E abaixar a guarda, porque senão vai complicar ainda mais. O resultado brasileiro representa uma queda de 45% em relação a junho do ano passado, quando foram criados 285 mil empregos formais. É isso aí, o final ali do segundo semestre, final do primeiro semestre e início do segundo semestre do governo Bolsonaro, 2022. Também por meio da Gazeta Brasil, contas do governo registram rombo de 45,2 bilhões de reais em junho, o pior resultado para o mês desde 2021. Lembrando que 2021 era o ano ali que nós estávamos enfrentando a crise pandêmica da Covid-19 mundo afora. Então ela começou em 2020, se estendeu até final de 2021. E mesmo assim, graças a Deus e à habilidade do governo Bolsonaro e de toda a sua equipe econômica, nós conseguimos passar por aquela fase sem grandes prejuízos econômicos. E aí, este ano, sem pandemia, sem influência direta do conflito armado no leste europeu, o nosso rombo já está aí próximo a 50 bilhões de reais. É mole, pessoal? Vamos fazendo L aí, galera. Continue fazendo L para ver se ajuda a reverter esse quadro, porque está difícil, hein? As contas do governo federal registraram déficit primário de 45,2 bilhões de reais em junho deste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional na tarde desta quinta-feira, 27. O déficit primário acontece quando a arrecadação com tributos fica abaixo dos gastos do governo, sem considerar o pagamento de juros da dívida ativa. E com esse governo aí vai ser realmente uma constante essa questão aí de déficit primário, né? Esse é o pior resultado para este mês desde 2021, durante a pandemia, quando o rombo somou 84,8 bilhões de reais em valores corrigidos pela inflação. Em junho de 2022, as contas do governo registraram superávit de 14,6 bilhões de reais, valores nominais, e 15 bilhões de reais em valores atualizados pela inflação. Então, mais uma vez aí, a habilidade da equipe econômica do governo Bolsonaro, onde nos proporcionou um superávit primário ali na casa dos 15 bilhões de reais. Então, é a diferença gritante aí entre os dois governos, entre as duas formas de governar. Enquanto um busca ali aumentar os gastos públicos a todo custo, com essa quantidade gigantesca de ministérios, essas quantidades de viagens no exterior, essa lua de mel estendida que não acaba nunca. Enquanto esse governo age dessa forma, o governo Bolsonaro agia sempre ali
com algumas ações austeras, sem impactar diretamente na vida da sociedade, mas enxugando os gastos da máquina pública, reduzindo o peso do Estado, e com isso os resultados vêm. Olha aí, superávit primário o ano passado em 15 bilhões de reais, em valores atualizados pela inflação. E ele segue turbinando ali a questão das emendas, porque ele está precisando do apoio de congressistas corruptos lá no Congresso Nacional. E aí a gente tem que ligar o alerta, né? Já falei em outras transmissões e repito aqui. Agora, na volta dos trabalhos, no mês, semana que vem, né? Mês de agosto, já vão querer pautar o PL 2630, que é o PL da censura. É aqueles instrumentos legais que o desgoverno está tentando aprovar para fazer com que o Brasil realmente fique da mesma forma que a Nicarágua, Venezuela e Cuba estão hoje. Então, daqui um pouquinho, aprovando essas medidas aí se os senhores já estão achando um absurdo essa quantidade de prisões de inocentes, vai duplicar ou triplicar essas medidas ditatoriais do governo sobre a população brasileira. Então, por isso que a gente tem que lutar até o último momento, cobrando dos nossos deputados, dos nossos senadores, que não aprovem essas medidas que o governo está querendo implementar aqui no Brasil. Vamos lá. Lula turbina verbas distribuídas via emendas PIX. Olha aí, aquela distribuição da verba que os corruptos ficam felizes da vida, né? É que não tem tanto controle. Vai direto para o Estado e para o município sem ter a necessidade, a obrigatoriedade de apresentar projetos. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva turbinou os repasses feitos a deputados e senadores via, entre parênteses, emendas PIX. A modalidade transfere recursos diretamente dos cofres da União a estados e municípios. Isso é um grande risco e é uma grande oportunidade para aumentar ainda mais as ações corruptivas aqui no nosso país. Só neste ano, os dados do Sistema do Orçamento do Senado mostram que o governo federal empenhou, ou seja, autorizou para uso quase 6,4 bilhões de reais em repasses indicados por parlamentares. O levantamento foi divulgado pelo jornal O Globo. Sejam todos bem-vindos ao nosso Brasil tradicional, o nosso Brasil de outrora, o Brasil da farra do dinheiro público, o Brasil onde o político, em primeiro lugar, busca seus próprios interesses e também interesses partidários ou de pequenos grupos, e esses políticos viram as costas para a sociedade brasileira. Infelizmente, tem todo o predicativo para o Brasil realmente chegar ali no mesmo nível de Venezuela, Cuba e Nicarágua, porque pelo perfil corrupto dos nossos políticos, aqueles que poderiam hoje fazer alguma coisa para evitar que o Brasil chegue naquela situação, hoje aqueles que podem evitar são a minoria na Câmara. São aqueles que realmente lutam ali para defender os nossos valores, aqueles que não se corrompam. Mas, infelizmente, a grande maioria ainda tem esse perfil, esse viés corruptivo. Vamos lá. Terra Brasil Notícias. Variedade. Olha aí, o casal aí, Janja Lula, o Janja Tur e o desgoverno. O pessoal que anda o mundo aí com a carreta furacão, essa carreta incontrolável. Então, a variedade é que lá no Palácio Alvorada, eles têm 3 chefes para cozinhar para eles, para ficar um cardápio e um paladar bem diversificado. Olha, esse aí que é o pai dos pobres, né? Casado com a socióloga, ela tinha que estar muito preocupada também com os pobres, mas não. Então ali, a preocupação deles é viver bem cada vez mais. Lula e Janja têm 3 chefes para fazer as refeições no Alvorada. Olha, só esse casal mesmo do Esbanja, o casal do Esbanja 20. A primeira-dama Janja da Silva decidiu ter 3 chefes para comandar as caçarolas do Palácio da Alvorada. O motivo, segundo funcionários, é para ter uma variedade maior de sabores e pratos. Os chefes também cozinham para o staff que trabalham no palácio. 2 desses chefes já tinham experiência no local, e o terceiro, que trabalhou com senadores e comandou a cozinha de um restaurante famoso de Brasília, passou a atuar na residência oficial da presidência há alguns meses. É isso aí, a esbanja, ela quer comer bem, bem do melhor. Ela não pode dar mole.
ela é primeira-dama e também já mostrou que não gosta de ser primeira-dama, não. Só primeira-dama não, ela quer muito mais além de primeira-dama. O Terra Brasil Notícias também está trazendo outra matéria aqui do desgoverno, dizendo que juros do cartão de crédito rotativo atingem 437,3% em junho, a maior taxa para o mês em 7 anos. Vamos fazer o L aí e, infelizmente, vamos terminar com essa notícia aí desse desgoverno, onde o cartão de crédito está ali superando a marca dos últimos 7 anos. Então, é isso aí. Né? Mais de 60 milhões de pessoas acreditaram aí no desgoverno. Ele foi lá com a lábia dele, malandro, espertalhão, bom de articulação política, foi lá e se elegeu. Agora a gente tem que aturar no mínimo mais 3 anos e meio esse desgoverno aí. Mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Vamos manter a nossa pegada, vamos manter aqui a nossa direção, a nossa fé em Deus, que vai dar tudo certo. Agindo sempre ali dentro da legalidade, da normalidade, respeitando a nossa Constituição. E fazendo isso, naturalmente a gente vai estar defendendo a nossa democracia. Que democracia se defende com democracia. Democracia não se defende com agressões ao próprio Estado Democrático de Direito, com o pretexto de defendê-la, né? Não dá certo mesmo essas atitudes e essas ações.